Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Naimayer dos Santos e a gente vai aqui conversar durante essa próxima hora sobre o tema do Chesterton, propriamente a questão do Padre Brown, né, como produção literária dentro desse gênero, né, de detetive e também de ficção policial e assim por diante. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que vai um pouco além disso. É claro que muitos já ouviram aqui palestras acerca do Padre Brown e assim por diante. Nós já tivemos aí, né, intervenções muito boas, né, do pessoal explicando por que o Padre Brown chega, inclusive na opinião de gente boa, né, a um ápice da literatura, certo? No mundo ocidental. É uma posição polêmica sobre diversos aspectos, mas mostra o quanto essa obra é capaz de impressionar pessoas de muitas leituras. E nós estamos diante de algo que é, talvez, a princípio, pelo que nós conseguimos perceber, que é o fato de ser uma literatura policial, uma literatura de mistério, uma literatura de detetive, literatura de investigação, ou ficção policial, N nomes que podemos dar, mora nesse interesse sempre e constante a livros, os ditos thriller, as caçadas, né? Seja uma caçada ao tesouro, caçada ao criminoso, a busca da descoberta da solução de um mistério e assim por diante. Parece que nunca esse tipo de gênero cai de moda em algum grau. É claro que nós temos N clichês, né? Muitos clichês dentro desse campo, há algumas soluções um pouco manjadas quando eu vou lidar com esse tipo de história, seja na literatura, seja no cinema e assim por diante, certo? Porém é sempre interessante, é sempre gostoso sentar diante de uma tela de TV ou de cinema, ou parar com um livro, né, que muitas vezes não tem nenhuma definição. A gente tem às vezes alguns livros que o tema principal deles é outro, a forma de expressar é outro, não configuraria ele como um livro detetivesco, né, uma ficção policial, mas tem algo disso no meio do livro. E sempre é colocado como ponto positivo. Ah, um livro muito legal, um livro de drama, um livro de fantasia, um livro de não sei o quê, e que, além do mais, tem uma certa investigação, uma certa busca de descobrir o culpado, o mistério, onde a coisa está escondida, assim por diante. É sempre algo que nos instiga. O ser humano, diante de um mistério, diante de um velado, diante de algo que ele percebe, mas não percebe completamente, tem um instinto de se jogar aquilo e tentar, então, desvendar, né? Na promessa de que, que muito provavelmente, ao findar esse processo, ele então estará mais consciente, mais sábio, agora conhecedor de algo que antes ele não conhecia. Ótimo. O que algumas pessoas às vezes não percebem é que dentro desse contexto, né, de uma literatura produzida por autores católicos, existem dois gêneros que nos chamam a atenção. Talvez três na jogada, até comentávamos isso em outra oportunidade. Chama a atenção que tem autores católicos que se dediquem a isso. O que geralmente as pessoas pensam, isso é importante, nós mudarmos nossa consciência acerca disso. De que uma pessoa com real comprometimento religioso vai escrever simplesmente obras com temáticas religiosas. Nada mais longe da verdade, certo? Ou seja, alguém porque tem profissão de fé não é minimamente obrigado a produzir uma arte meramente sacra ou litúrgica, né? Ou ainda de, né, valoração moral. É claro que uma obra não deve ser imoral, certo? Mas uma boa obra, uma obra feita coerentemente por alguém com uma confissão de fé cristã ou católica, né, ampliando, né, transformando ainda mais profundo esse conceito de cristianismo, ela teria uma obrigação, né, por honestidade moral, de fazer uma obra com uma temática religiosa, certo? Então, nesse grande primeiro ponto. Mas três gêneros chamam um pouco de atenção quando são objetos de escritores católicos: o terror, a fantasia e o termo de ficção detetivesca, policialesca e assim por diante, né? Ou seja, a fantasia porque tem algo que parece às vezes meio fuga da realidade, e o cristianismo sempre teve muito esse aspecto, ainda que alguns queiram dizer que não, de ter a cabeça no céu e os pés no chão, certo? Essa é um pouco a tônica, né, da fé cristã em grande parte. Então a fantasia parece, na verdade, certo requentar de obras pagãs, de símbolos estranhos ao cristianismo e assim por diante.
O outro lado, terror, que muitas vezes é a abominação das boas mães piedosas, não é? Com seus monstros, seus assassinatos, o seu sangue e assim por diante. O conteúdo horrorífico, terrificante da vida, né? Aquilo que dá medo, que pode inclusive causar até algum pavor. E no meio do caminho, né, entre essas duas coisas, com certo desconforto, também o que foi olhado com muita desconfiança durante muito tempo, pela literatura ou pela crítica literária mais séria ou especializada ou acadêmica, que é a ficção policial, ou então, né, os contos, histórias de detetive. Pois muito bem. Só que, curiosamente, alguns, né, dos grandes autores católicos, especialmente do mundo anglo-saxônico, olharam para esses gêneros de maneira muito simpática e mesmo comprometida, né? Então nós poderíamos jogar dentro do campo do gótico, né? Flannery O'Connor, se eu não me engano, Robert Hill Benson também, o Russell Kirk. Nós temos com a coisa do policial o Robert Knox. Então nós temos algumas pessoas aí. Desculpem se eu estou misturando uma coisa ou outra, se um escreveu ficção policial por um lado, o outro escreveu terror ou gótico e assim por diante. E vale a pena chamar a atenção que não é simplesmente quando entra na lavra, na pena do autor católico, que surge, né, também uma produção dentro desses gêneros. A gente tem, claro, né, do detetivesco, do policialesco, da ficção policial, nós temos o Chesterton. Mas porque de alguma forma, esses dois gêneros, eu não vou tratar muito aqui da questão da fantasia, ainda que a fantasia de alguma forma acabe se associando com esses dois gêneros, e a gente vai ver um tanto porquê. Mas o que eu quero chamar a atenção em concreto aqui é para como tanto a ficção policial como as histórias de terror de alguma forma parecem ter uma origem mais ou menos comum dentro do imaginário humano, certo? Por quê? Eu chamo a atenção, se nós vamos olhar, um dos grandes nomes que poderia ser chamado a ficção de terror, né, mistério, horror, mistério e morte, que é o Edgar Allan Poe, em que ele vai ter um livro chamado Os Crimes da Rua Morgue, se eu não me engano, ou Assassinatos da Rua Morgue. E nesses Assassinatos da Rua Morgue, alguns acabam por ver meio que a origem desse estilo muito próprio de Sir Arthur Conan Doyle, ou essa forma de tratar o conto policial. Não estou advogando aqui que o primeiro conto policial, ou a primeira história de detetive foi essa, certo? Mas me chama a atenção porque ela está presente, além de ser um marco, dentro desse estilo literário, ela está saindo da pena de um autor conhecido muito mais pela parte do terror e do mistério. E, diante de nós, está uma coisa muito simples que às vezes nós não nos damos conta. Por que nos atrai tanto? Terror, vá lá, tem gente que evita, não gosta, seja de filmes. Livros é uma coisa menos procurada, geralmente o gênero terror é o gênero narrativo que está muito mais ligado ao cinema, a narrativa, né, fílmica, né, do que a questão do escrito. Agora, tem uma outra coisa que é geralmente algo que conta com a simpatia de quase todo mundo, que é a ficção policial. E a ficção policial, assim como o conto de terror, de alguma forma, ela está lidando com um ponto de partida mais ou menos semelhante, que é o quê? Nenhuma história de detetive começa com as coisas bem, certo? Ou seja, nenhum detetive é chamado ou entra por própria vontade dentro de uma trama porque as coisas estão boas, está tudo dando muito certo na nossa vida e tudo mais, e aí então aparece o detetive. Né? O detetive, o investigador, e aqui nós temos um caso interessante no caso do Padre Brown, porque o Padre Brown não é um investigador de profissão. E é algo muito bacana que nós observamos, que é o seguinte, de que muitas vezes os grandes detetives da ficção não são por eles mesmos nenhum profissional, né, das forças de ordem, certo? Ou seja, o nosso Holmes, certo? Ele tem, na verdade, geralmente um inspetor que está mais ou menos sempre envolvido com as questões aonde ele também está, que é o Lestrade. Nós vamos ter também, né, o próprio Padre Brown, ele não é de maneira nenhuma um investigador criminal, ele é, na verdade, um investigador da alma humana, certo? Essa coisa de... É quase como se ele colocasse, ele fizesse a experiência, aquela coisa que Nosso Senhor fala para São Pedro, de dizer, não temas, a partir de agora será pescador de homens.
É quase como, né, temos um personagem ali que quase que ouve de Deus isso, né? Não temas, serás um investigador dos mistérios do homem, né, dos mistérios da alma humana. E interessantemente, nós temos esse quadro. E, mais do que qualquer outra coisa, talvez mesmo sem perceber, esses autores de ficção policial acabaram colocando um elemento na jogada, que é o quê? Eu não preciso, ou pelo menos o herói muitas vezes não precisa, isso que eu estou pegando, né, grandes marcos, eu acredito que até o próprio Hercule Poirot também não era necessariamente um investigador criminal, mas aí eu não vou me recordar, talvez ele pertencesse à polícia belga, né, de alguma forma, institucionalmente, mas não vou entrar no mérito. Agora, não é pouca coisa pensarmos, eu acho que a Miss Marple é que não era afiliada a nenhuma instituição de ordem. Não é pouca coisa que alguns dos personagens, alguns dos detetives mais famosos da história, e o mais famoso de todos, sem dúvida nenhuma, o Sherlock Holmes, que já virou até sinônimo de investigador, não esteja afiliado a uma instituição de ordem. Aqui nós estamos lidando com dois, e eu estou falando do Holmes ao lado do Chesterton justamente porque eu sempre gosto de fazer esse binômio para que as pessoas enxerguem em Chesterton e com a figura do Padre Brown. Nós estamos diante de um tipo de literatura que vai além. E vai além por quê? Porque o Padre Brown trata muito mais na raiz do sentido e do porquê as histórias de detetive nos interessam. Certo? Mas isso a gente vai ver mais avante. Então, na verdade, de alguma forma, nós podemos pensar que é o seguinte: o ato de investigar, o ato de se debruçar diante de um mistério, e geralmente um mistério que envolve elementos importantes. Porque se você pegar uma história, e aqui nas histórias do Padre Brown você vai ver isso, muitos dos mistérios que ele resolve são mistérios decisivos para arruinar ou salvar a vida de uma pessoa, certo? Ou seja, dá a impressão, você tem aquela impressão que os mistérios, né, os grandes fatos da vida, que precisam ser investigados, perscrutados, destrinchados e desvendados, não estão se dando meramente na vida daquelas pessoas que têm por profissão lidar com esse tipo de sinistro, certo? Ninguém fica impressionado se alguém que é um inspetor de polícia chega em casa e diz assim, hoje eu investiguei um caso de assassinato. Pode até gerar uma curiosidade e tudo mais, mas gera uma curiosidade porque no final não é assim, né? Todo dia que nós temos acesso a alguém que está trabalhando diretamente, por exemplo, num caso de assassinato. Mas não vai surpreender ninguém que aquele homem estivesse envolvido na investigação desse tipo de coisa, afinal é a profissão dele. De alguma forma, quando nós estamos nos aproximando desses detetives, como o Padre Brown, por exemplo, que não é um detetive de formação, e vemos que ele considera parte do ofício natural da vida dele no mundo, desvendar os mistérios que aparecem pelo caminho dele, nós estamos diante de um convite, de uma proposição da literatura, em específico da literatura, como é a do Padre Brown. Todos nós temos os nossos mistérios, os nossos sinistros, ao qual nós precisamos chegar a uma solução. Essa solução, na verdade, ela vai variando ao longo da vida. Às vezes nós temos uma solução que é possível dar a um problema num determinado momento. No futuro, lá mais pra frente, eu vou conseguir, né, dar uma solução melhor. Existe o seriado da HBO, é um seriado problemático do ponto de vista moral, que é The True Detective, a primeira temporada. Como essa palestra está sendo dada, né, dentro de um contexto cristão, e eu acho que é inescapável de falar do Padre Brown dentro do contexto cristão, muitas pessoas vão se interessar pela coisa do Padre Brown, também sobre o aspecto do cristianismo. Mas é um seriado complicado do ponto de vista moral, porque apresenta pelo menos 2 cenas explícitas de nudez ao longo da temporada. Então existem alguns elementos nessa série que são um tanto quanto complicados, além dessa coisa da nudez e tudo mais. Não me venham com um papo de que não tem problema, não é assim, não sei o que, mas não tem, gente. Catolicismo, cristianismo, qualquer catolicismo, cristianismo honesto, não pode ficar vendo pessoa pelada, certo? Nudez está fora disso. Consentir ver essas coisas é uma imoralidade dentro do pressuposto cristão. Talvez você não se importe, é outra história, mas tem que se avisar isso aí, para não botar cilada na alma das pessoas. A outra coisa que nós temos é que realmente um seriado pesado, lida com temas muito
torpes, assim, né? Sacrifício humano, pedofilia, essas coisas muito duras, certo? O fino da bossa eu vou lhe dar aqui. Você não precisa assistir o seriado para entender o que eu estou lhe falando. Mas é o quê? Por que True Detective é o nome da história? Né? Porque eu criei a minha hermenêutica, mas eu gostei da maneira que eles trataram a coisa nesse sentido. Você tem dois, e novamente dizendo, eles não abordam de um ponto de vista estética que seria a opção de um autor, de um roteirista, de um diretor cristão, na minha opinião, certo? Mas tudo bem. Esses autores, esses personagens, eles lidam com a história até um determinado momento, arranjam uma solução que sim faz parte da solução total da história, não deixa de ser, porém eles sabem que existe um ponto além para chegar pelo menos à conclusão daquele ciclo. Eles sabem que deixaram uma ponta solta. E depois, mais pro final da série, eles voltam para solucionar aquela ponta solta que ficaram. Isso eles já fora da polícia, fora do sistema investigativo e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção para isso é o seguinte: é preciso se captar um espírito muito concreto. A questão da investigação dos mistérios que se interpõem à nossa vida é algo que demanda a nossa atenção sob pena de afetar, restringir ou desgraçar a nossa felicidade, certo? E é diante disso que está especialmente um personagem como o Padre Brown. Por quê? Esse peso e esse valor da solução da vida do homem como um grande mistério a ser desvendado, e um mistério que começa assim como uma história de detetive, com um sinistro, com uma tragédia, é isso que tem que ser visto de maneira muito concreta. Às vezes a gente não para a pensar. A nossa vida nesse mundo começa sobre o signo da tragédia, tá? As pessoas às vezes têm mania de pensar de uma maneira meio idiota ou leviana sobre a vida e de pensar assim, não, a vida é boa, tudo é bom, a vida é maravilhosa. Ninguém está negando isso, ninguém está dizendo que não é. Mas o problema é o seguinte: quando o homem entra nesse mundo, ele entra nesse mundo com uma limitação específica. E essa limitação específica está radicada no ser dele, que é a questão de uma certa corrupção que é inevitável. Esse ser, ele vai se desenvolver, mas o desenvolvimento tão desejável é também a proximidade da sua aniquilação, ou pelo menos da aniquilação da sua dimensão corpórea, certo? Então ele caminha para a morte, ou seja, o signo da morte. Às vezes as pessoas falam assim, não, esse é um homem marcado para morrer. Meus caros, todos nós somos homens marcados para morrer, certo? É sobre esse signo que nós nascemos, é sobre essa condição que nós entramos no mundo, tá? Então nós estamos, você provavelmente já viu um thriller desse tipo, você provavelmente já viu uma história desse tipo. Ou seja, de um personagem que tem a própria vida comprometida sob pena, né, ou melhor, que é colocado numa demanda sob pena de que se não resolver aquilo ali vai acabar então, né, sendo morto ou algo que o vale, certo? Então é assim que começa a vida humana. O ser humano é cônscio desde o começo da sua existência, ou pelo menos desde o momento que começa a ter consciência, isso começa a ser dado a ele, as pessoas querendo ou não. Apesar que eu acho que esse é um processo que tem que ser sim acompanhado e de alguma forma orientado pelos pais responsáveis de uma pessoa, orientadores de uma pessoa ao longo da vida, que é o tema da morte, sempre constante. Não botar panos quentes, não começar a digredir e assim por diante e fazer de conta como se nunca fosse acontecer, certo? Então isso, muito claro. Nós estamos diante do drama fundamental de que nós iremos morrer. E nós temos que solucionar esse mistério que é a morte. Entro no mundo fadado à morte. Por quê? E aí começam as histórias, né, aquelas perguntas fundamentais que permeiam toda a filosofia, né, quem eu sou, da onde vim, para onde vou, tá? Perfeitamente. O ser humano, então, ele está diante de um mistério que ele precisa desvendar ou ser devorado. Ou seja, o ser humano, ele nasce e dá de cara com a esfinge, certo? Ele pode ignorar a esfinge até que ela dê o bote fatal dela, ou ele pode procurar solucionar esse mistério. Essa é a característica fundamental. Aí às vezes as pessoas, né, se questionam, e é até interessante que a gente faz, às vezes a gente vê muito essa crítica, né, da literatura policial, da ficção policial ao longo da história. Hoje é um tema consolidado, hoje é muito difícil um
um crítico ser blasé ao ponto de desprezar completamente a literatura policial, mas porque ela apela a algo muito fundamental de nós todos, que está em nós todos, que é o desejo, né, de desvendar o mistério da minha própria existência e conseguir dar significado para ele. E aí é que entra o porquê que, naturalmente, de maneira indissociável, né, esse gênero terror, ele está associado mais ou menos a esse gênero, né, de ficção policial. Então, por quê? Porque, ao fundo, geralmente essas histórias, como nós comentamos antes, começam com um dado aterrorizante, certo? Ou seja, é um assassinato, é um roubo de algo muito importante, pode determinar, né, a boa fama de alguém, a continuidade da vida profissional de alguém, pode arruinar ou aumentar as chances de uma pessoa de conseguir isso ou aquilo. Eu posso ter também o sequestro de uma pessoa muito importante para uma pessoa. Eu posso ter, então, uma tentativa de assassinato de alguém, um recado que é mandado e dito assim, né, tal dia irei matar, sei lá, o presidente, o rei, não sei o quê. E você tem, sei lá, quanto tempo para desvendar, me encontre, me prenda se for capaz, sei lá o quê, tá? Todas essas coisas envolvem, ou seja, nunca é alguma coisa prazerosa, né? Nunca é alguma coisa, de fato, tranquila, boa, que gera uma história dessas. Tanto é que é muito claro um sentimento que nós temos de que essas histórias elas são interessantes à distância, certo? E aí eu vou rumar um pouco para a coisa da história de terror, porque fica mais gráfico, mas a gente pode pegar isso também com a questão da história policial, que é o quê? Que é aquela coisa de que quando nós acreditamos que um mal representado dentro do mundo fictício, ele não é um mal imaginário, mas que pode sim acabar se dando na minha vida em concreto, aquele filme se torna, ou o livro se torna mais perturbador do que costumaria ser, para uma pessoa que está simplesmente buscando uma espécie de catarse, uma espécie de purificação pela sensação de um medo, que ela sabe que é, na verdade, absurdo ou impossível. É só ver como não é tão tranquilo, geralmente, para um católico médio, assistir um filme de exorcismo pro cara que acha que a questão dos demônios é pura lenda e ficção. Porque o católico médio, o que, que ele pensa? Né? O católico médio diz, não, demônio existe. Eu posso sim vir a ser assombrado por uma entidade dessa, porque elas existem, certo? De maneira que uma pessoa que não acredita naquele mal, né, não dá bola e assim por diante, tá? Então nós estamos diante de males e que terrificam, que trazem para a pessoa um medo que ela nunca queria que fosse efetivo, mas de alguma forma existe uma atração naquilo, existe uma identificação. E quando nós falamos dos livros do Padre Brown, nós estamos diante de um paradigma diferente. Por quê? O que vai acontecer em muitas das histórias onde as pessoas não têm a visão de mundo que o Chesterton tinha, tá? Eu vou ter um problema que é quase colocado como um problema absoluto da vida daquela pessoa. Então aí entra todos os dramas que eu elenquei anteriormente. Ou então, e novamente colocando, né, quando nós estamos diante de certas histórias de terror, nós estamos também procurando uma solução. Não é incomum o fato de que o personagem vai então, né, conseguir alguma informação, um amálgama, um amuleto, um objeto que vai conseguir afastar para longe a assombração ou o monstro que está perseguindo ele, né? Não é incomum que a solução do filme de fantasmas é que o cara começa a procurar pela casa informações, olha a investigação aí, informações sobre quem morou naquela casa, e aí ele descobre que quem morou naquela casa foi uma família, onde a mãe ficou louca e matou a menininha pequena e parará, 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 e enterrou ela embaixo da lareira. Aí ele vai lá, acha os ossos da criança, aí sepulta a criança no quintal e todos ficam felizes para sempre, certo? Então o que nós temos? Nós vimos um mal, esse mal precisa de uma solução, eu faço uma investigação e eu acabo então dando uma solução a esse mal. Às vezes, como é a vida humana verdadeira, existe algo de bittersweet, né? Alguma coisa de agridoce nessa história, certo? Ou seja, o herói não sai ileso, né? O detetive não sai ileso, seja com qual tipo de mal que ele acabe lidando, né? Mas só que acontece o seguinte, geralmente essas histórias elas param aí, elas travam nesse momento. Ou seja, eu apresentei ao meu leitor um drama a princípio. E esse drama é o drama do detetive diante do assassinato, do roubo, assim como tantas outras histórias. Ou então um elemento mais sombrio, né? E eu gostaria de colocar uma distinção muito clara nessas duas coisas,
nós temos duas coisas, né? O terror e a ficção policialesca, né? A ficção policial. Eu posso pegar e enfatizar o mal de maneira concreta, o mal na sua ação, presente e real. E muitas vezes na ficção policial que eu faço, o mal deixou os seus vestígios, vestígios que ainda estão operando, mas o mal já fez a sua passagem. Né? Parece que é muito a diferença entre olhar mais de perto e olhar um pouco mais distanciado, esse mal em si em operação. Mal em si é uma maneira figurativa de dizer porque o mal não tem natureza, né? Mas tudo bem. Pois, indo nessa linha, se nós olharmos qual é a visão de mundo do Chesterton, não é a visão de mundo de uma pessoa que acredita que meramente os males dessa vida podem se resumir a uma série de circunstâncias materiais. A perda de dinheiro, a perda de boa fama, a perda de um ente querido, ou então desvendar um assassino que deseja nos matar. Tudo isso são problemas reais que acontecem na vida de um ser humano e ninguém está dizendo que é pouca coisa, certo? Ninguém está dizendo que uma eminente tentativa de assassinato é pouco problema, que matarem uma pessoa que nós amamos é pouco problema, que roubarem uma quantia que pode nos arruinar é pouco problema, ou que revelarem algo de nós, ou ainda divulgarem uma mentira, mas de uma determinada maneira convincente, que destrua a nossa boa fama, é pouco problema. Tudo isso são problemões. Ninguém está dizendo que não é um problema, certo? Só que nós estamos diante, o Chesterton coloca o sujeito diante de um problema muito maior do que tudo isso, que é o problema da integridade, da inteligência e da alma. Tá? É claro que, falando de potências da alma, as coisas não se distinguem. Mas dizendo assim, a integridade daquilo no ser humano que é superior à sua natureza, os seus elementos físicos, e aquilo que no que é superior ao ser humano tem abertura ao divino, certo? Nós temos dois campos. Então o campo do intelecto natural, que já é algo superior a meramente nossas faculdades, né, mais vegetativas, comer, beber, né, tudo que nós fazemos quase que automaticamente. E dentro dessa capacidade superior existe, né, a possibilidade da abertura à vida divina, certo? E é esse o paradigma do Chesterton. E aí é que tá, e algumas pessoas vão dizer assim, Rodrigo, então você está dizendo que a história é boa porque se passa com um autor católico, com um protagonista que é um padre católico. Não, não é isso que eu estou dizendo, eu estou divulgando uma outra coisa aqui. Eu estou dizendo que talvez, na minha opinião, sim, mas é muito provável, colocando sempre esse aberto campo, né, a possibilidade de nós estarmos errados, que é sempre enorme, a possibilidade de eu estar errado é sempre maior do que menor. Mas o que nós temos aqui? O Chesterton parece que é um dos poucos autores capacitados a pegarem o que é o cerne daquilo que nos atrai numa história de detetive, que é o mistério da nossa própria vida. Que o drama absoluto que um ser humano enfrenta não é resolver meia dúzia de circunstâncias aonde ele precisa de saúde física, prosperidade financeira, realização no amor ou a manutenção da própria vida, certo? Mas que tudo isso sendo importante, existe uma coisa que supera tudo isso, que é a realização de um projeto divino. Então nós temos esse personagem que é o Flambeau, tá? E o Flambeau, ele é meio que o rei dos ladrões, não é? E o Padre Brown está no encalço dele, olha que interessante isso, ele está no encalço dele. Padre Brown, nosso detetive, certo? No caso aqui, o Flambeau roubou o item, né, um item lá de um determinado clube, de cavalheiros e parará, está prestes a escapar, né? E o Padre Brown pegou e inquiriu o Flambeau e quer o que ele roubou. O diálogo vai mais ou menos nessa linha. Porque o Flambeau tenta se esquivar, o Padre Brown aborda ele, não é, e tudo mais. Ele ainda se faz de idiota, né? Então ele vai dizer assim, descrevendo, né, a circunstância. Trouxe-o sobretudo, né, no caso Flambeau, o Padre Brown viu bem querido, né, mais ou menos esses termos. Quero meu chapéu, meu sobretudo, por favor. Tem que ir embora imediatamente. Na verdade, quem está na chapelaria ali é o Padre Brown. O Padre Brown pegou o papel sem dizer palavra, né, o bilhete então da chapelaria. Obedientemente foi buscar o sobretudo. Não era o primeiro trabalho servil que fazia na vida. Trouxe-o e deixou-o no balcão, enquanto isso o estranho cavalheiro, que tinha tateado o bolso do colete, disse rindo. Não tenho nenhuma prata, pode ficar com isso.
disse, jogando-lhe meio sovereign e tomou o sobretudo. O sovereign, ele é a libra antiga que a gente poderia chamar, são 20 shillings, né? Dá uma libra, mais ou menos isso. Então, meio que brincando, não tem nenhuma prata, na verdade ele deu uma moeda mais valiosa, né? A figura do Padre Brown permaneceu totalmente escura e quieta, mas naquele instante ele perdera a cabeça. Em momentos assim, ele somava 2 mais 2 e encontrava 4 milhões. A miúde, a Igreja Católica, que é casada com o senso comum, não aprovava isso. A miúde ele mesmo não aprovava. Mas foi verdadeira inspiração muito importante nos momentos decisivos, quando só quem perder a cabeça a salvará. Creio, cavalheiro, disse o Padre Brown, que o senhor tem alguma prata no bolso. O cavalheiro alto fitou. Ao diabo com isso. Se decido dar-lhe ouro, por que haveria de queixar-se? Claro, né, como nós comentamos, um soberano, né, é uma moeda de ouro. Porque a prata é às vezes mais valiosa que o ouro, disse o padre brandamente. Quer dizer, em grandes quantidades. O desconhecido olhou com curiosidade. Depois olhou com mais curiosidade ainda o corredor acima para a entrada principal. Depois olhou outra vez para Brown e depois olhou muito atentamente para a janela ao fundo atrás da cabeça de Brown, ainda colorida com o brilho que se segue à tempestade. Depois pareceu decidir-se. Pôs a mão no balcão, saltou tão facilmente como um acrobata, ergueu-se em toda a sua altura diante do padre, deitando-lhe tremenda mão no colarinho. Fique quieto, disse num cortante sussurro. Não quero ameaçá-lo, mas... Não quero ameaçá-lo, disse o Padre Brown numa voz de tambor reconfante. Não quero ameaçar o senhor com um verme que não morre e com um fogo que não se apaga. E aí então vai responder então Flambeau. O senhor é um empregado de vestiário muito estranho. E ele disse, eu sou um sacerdote, Monsieur Flambeau, e estou pronto para ouvir sua confissão. O outro ficou boquiaberto por alguns momentos e depois cambaleou para trás até uma cadeira. Tá? O que eu quero... Esse aqui é um trecho, né, do primeiro volume, né, que é a Inocência do Padre Brown, publicado nessa bela edição aqui, né, pela Sociedade de Chesterton Brasil, em parceria com o Instituto Hugo de São Vitor. Tá? E aqui nesse conto, então, a gente tem um momento fulcral de viragem da vida de um personagem. E aí é esse um dos momentos, talvez a gente perceba outros, mas aqui é um momento específico, onde nós vemos o símbolo tocando a realidade, certo? Por quê? Porque toda a história de mistério, terror e morte, que a gente poderia chamar, tratam dos dramas fundamentais da nossa vida. Esses são os elementos mais claros. Na minha opinião, tratada de uma maneira meio disruptiva, talvez um pouco adoecida na coisa do conto gótico, e tratada de uma maneira um pouco mais saudável no conto policial. Mas esse conto policial aqui chegou no momento onde ele toca aquilo que ele simboliza. O que é? Ele está nos falando de algo que é a essência, né, desse conto policial. Nós temos diante de nós uma série de eventos que nós tentamos conectar para ligar a nossa vida, não é? E aí então, esse homem, o Flambeau, é um personagem que o Chesterton dá a entender ao longo das suas narrativas que ele caminha um caminho em busca da grandeza, né? Um homem que busca essa elevação. E o caminho que ele encontrou, ou o caminho que ele achou ter encontrado para isso, é o caminho do crime, o caminho do roubo e assim por diante. Não é incomum nós encontrarmos ao longo da história personagens que se destaquem e se tornem admirados, ainda que por motivos bastante ruins, né? Admirados não é bem a expressão, na verdade pessoas que são notáveis, vamos dizer assim, não é? Ou seja, elas não passam despercebidas. Nós podemos repudiar os seus atos, mas ao mesmo tempo existe um interesse pelas suas personalidades, porque ainda que façam coisas más, fazem coisas grandes, certo? Então nós temos esse quadro diante de nós. E o Flambeau é uma desses personagens que seguem esse arquétipo. E o Padre Brown, em algum determinado momento com ele, fala isso, né? Não, olha, eu já conheci gente como tu, né, que tinha a sede de grandeza,
mas daqui a pouco você vai dando coisas cada vez menos boas e dignas para essa sede de grandeza, e aquilo que você acha que vai te levar à grandeza, na verdade te leva para o fundo do poço, certo? E nós estamos diante exatamente disso. O Padre Brown, ele toca esse grande ponto. Ou seja, o problema dele é diferente do Poirot, diferente de uma Miss Marple, ou diferente, então, mesmo de um Sherlock Holmes, é que o grande problema de todos os contos do Padre Brown não é que se encontre a solução para o mistério do drama material. E esse mistério do drama material é simplesmente uma oportunidade da providência para que de alguma forma esse personagem que é o Padre Brown, e que incidentalmente é um sacerdote, não era fundamental que ele fosse um sacerdote para isso, mas também tem outro elemento que o Chesterton quer chamar a atenção aqui, que não é pouco válido, é bem importante, mas que esse personagem, a principal coisa que ele está fazendo aqui é procurar aproximar tanto quanto possível em cada circunstância essas almas da solução dos grandes dilemas da sua vida. Ou seja, o fato de que a nossa vida é como um romance policialesco, é como uma história de terror em alguns momentos, ela é eivada de mistério, né, de glórias e também de fracassos hórridos, né, de atos que nos envergonham e assim por diante. E parece que o Padre Brown é esse cara que encarna o verdadeiro detetive. Ele está ajudando cada um a solucionar esse emaranhado, embolado da sua vida e aproximá-lo de alguma forma de Deus. É evidente, né, que o Chesterton, sendo o grande escritor que é, não vai fazer isso de uma maneira óbvia e piegas, certo? Algumas vezes nós não vamos ver elementos nenhum disso. Como um dos contos prediletos que eu tenho aqui, que é Os Pecados do Príncipe Saradini, que na verdade, de alguma forma, ele é um conto que conduz o leitor a olhar, né, para essa coisa do mal concretizado dentro da vida de um determinado personagem. Tanto é que a afirmação do Padre Brown, ela começa com um elemento aparentemente místico, eu acho, né, engraçado. Ele começa a história falando sobre... Até a gente pode fazer uma leitura muito breve da expressão que ele está usando, que ele pega algo que de alguma forma me lembra um trecho de Shakespeare, até mesmo porque tem alguma coisa também de fantástica. Dentro disso ele repara na paisagem à sua volta, e nesse elemento meio mágico, não é? E aí então, o que vai acontecer? Ele fica alerta. De alguma forma ele sente aquele pressentimento de something wicked this way comes, alguma coisa de ruim vem por aí, que é um trecho de Macbeth, não é? Dentro dessa história, mais propriamente quando Macbeth se encontra com as bruxas que vão fazer a profecia que leva ele a tomar as atitudes que tomou. Ele vai dizer, o Flambeau, né? O Flambeau agora já, né, convertido e tudo mais, está navegando por uns rios com o Padre Brown. E ele vai, numa determinada manhã em que eles acordaram, estão no meio, né, do rio, com várias daquelas folhagens, vamos chamar assim, aquelas plantas aquáticas, né, juncos e coisas que ovariam assim. E cria, né, no começo daquela luz, das primeiras horas da aurora, dos primeiros momentos da aurora, todo um clima meio fantástico, assim. E aí vai dizer o Flambeau, nossa, é como estar no reino das fadas. Padre Brown sentou-se muito aprumado no barco e benzeu-se. Não sabe o que é benzer-se, né? Fazer o sinal da cruz. Seu movimento foi tão abrupto que o amigo lhe perguntou com um leve olhar fixo o que é que estava acontecendo. Ele disse, as pessoas que escreviam as baladas medievais, respondeu o padre, sabiam mais de fadas do que você. No reino das fadas não ocorrem só coisas bonitas. Certo? Ou seja, nós estamos lidando com um mundo que tem as suas alternâncias. E isso é interessante, porque o que acaba acontecendo? Algumas vezes nós achamos que nós lidamos só com um mundo macabro, um mundo nefando, ou então só com um mundo bom e positivo. Isso não é uma visão equilibrada. E se nós vamos olhar, por exemplo, tanto as histórias de mistério como de terror, elas encontram em si um certo elemento encantador, alguma coisa de charmosa,
mas você acaba perdendo todo o encanto quando o drama do sobrenatural maléfico, ou ainda o drama, né, do natural maléfico, se depara diante de nós, né? Geralmente, uma história de terror, né, dessas que nós temos no estilo clássico, vai lidar com o sobrenatural em algum elemento. E aí então a gente tem o Padre Brown se despedindo, de alguma forma saindo do local onde está essa trama toda. Eles vão parar na casa, né, de um sujeito que tem a vida marcada por crimes. E aí o Padre Brown, ao sair dessa casa, ele acaba dizendo algo mais ou menos nessa linha. Esse homem vai relatando, né, todos os crimes que havia cometido, certo? E eles vão vendo que esse sujeito é um homem, né, lunático, um homem malvado, especialmente malvado. E aí o Padre Brown vai dizer assim, depois que o cara relatou todas as maldades que fez, ele começa a rir e assim por diante. E aí vai dizer o Flambeau, meu Deus, ele está rindo. E aí vai dizer o Padre Brown em seguida, desapeguemo-nos desta casa infernal e voltemos a um barco honesto. Então, é aquela coisa de que nós estamos diante de uma história, né, de mistério, de alguma coisa de detetive e assim por diante, mas ao mesmo tempo nós estamos diante de uma história de um terror, de um mal que transcende, essas coisas vão andando mais ou menos juntos. E a figura do Padre Brown é a figura que, dentro das histórias de detetive, parece que de maneira mais completa toca os dois âmbitos, certo? Ou seja, se de alguma forma nas outras histórias nós temos simplesmente cuidado de um âmbito só da vida, que é o âmbito de consertar aquelas coisas naturais que parece que estão em desordem por causa do elemento do crime e assim por diante, no Padre Brown nós temos, né, esse elemento de cuidar de ambos os problemas. E aí, vale falar por que Chesterton, muito provavelmente, utilizou esse personagem detetivesco, como sendo um padre. É claro que também nós estamos querendo colocar na cabeça do autor elementos que não estavam lá e assim por diante. Mas é evidente uma coisa. Diante desse grande enlace da vida, das dificuldades que existem, né, ao longo da vida de uma pessoa, todos os homens acabam de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, fazendo o trabalho do diabo, né? E quando faz esse trabalho do diabo, acaba se tornando cúmplice do demônio. Todo mundo, bem ou mal da verdade, sabe que quando eu me torno cúmplice de um crime, eu também me torno culpado desse crime, né? Não existe uma cumplicidade inocente. Ou eu sou considerado como alguém que colaborou sem saber o que estava fazendo, daí eu sou considerado cúmplice. Agora, se eu sou considerado cúmplice, eu compartilho a culpa de um crime junto com alguém. E o homem, bem ou mal da verdade, via de regra, mais cedo ou mais tarde, acaba fazendo esse trabalho, certo? Então nós temos o drama fundamental, um drama de vida e de morte que precisa ser solucionado. Como é que eu faço para resgatar essa pessoa desse drama, né? Que é o drama fundamental da vida de todo mundo. A diferença é o seguinte, alguns estão levando dormindo, como diz o outro, certo? Enquanto outros estão conscientes desse problema. E a figura do padre parece ser a única figura no mundo, e aí é que é tão interessante o Chesterton ter, e aí é que está um ponto. As pessoas vão dizer assim, não, o Chesterton escolheu um personagem detetive padre para fazer algum proselitismo. Eu duvido muitíssimo disso. Mas na verdade ele pegou a realidade em si, certo? Essa realidade própria. Qual é que é o grande drama, o grande mal, o grande problema da vida do ser humano? Como é que ele faz para se libertar desse corpo de morte? Quando nós vamos pegar e olhar para São Paulo, num dos seus questionamentos, e o apóstolo era um dos homens mais inteligentes, talvez nós tivermos na história, foi a figura de São Paulo. Ele se coloca algumas questões ao longo das suas epístolas, muitas delas para dar oportunidade a uma resposta. E ele diz assim, né, ai de mim, quem me livrará desse corpo de morte? E aí, depois, na sequência, né, dá a solução a isso, em Cristo, como Salvador e Redentor. O ser humano está diante desse quadro.
está associado a um corpo de morte, né? E tem esse problema em si. E é isso que ele quer desvendar na suma da história. Como ele se livra da morte? Como ele se livra do último inimigo, certo? Que é a morte. Bom, posso vencer a todos. Um homem pode ser campeão e vencer a todos os seus adversários, mas no final a morte vai vencê-lo. Quem é que pode solucionar isso? Somente Cristo. Qual é o ministério da reconciliação deixado por Cristo? É o ministério da confissão, que quem pode exercê-lo são seus sacerdotes. Esse é o drama fundamental, dentro da visão do Chesterton, por exemplo, que é uma visão católica, certo? Esse é o drama fundamental da vida do ser humano. Chegar a solucionar esse problema. E todos os outros problemas entram em perspectiva diante disso. Porque no final das contas, se o sujeito não conseguir se livrar do corpo de morte, nenhuma das suas vitórias terão grande significado. Todas elas serão vitórias de pirro. Todas elas serão vitórias com tempo, né, com prazo de validade. Ou seja, eu posso triunfar naquilo que eu me propus no campo da economia, das artes, da política e assim por diante, ser considerado o maior homem do mundo, mas uma hora eu morrerei. Então, o dado da morte coloca toda a vida sob perspectiva. E ao fim das contas qual é o objetivo, qual é o grande ganho que o homem tem em todos os trabalhos que ele exerce debaixo do sol? Isso não é uma pergunta retórica que eu estou fazendo, isso é um trecho da Sagrada Escritura, que é o grande drama de Eclesiastes. Esse é o drama. Se a gente vai olhar, o Chesterton coloca o personagem dele na esteira do principal mistério que existe, que é o mistério da vida e da morte. Que é o mistério que o escritor sagrado se coloca. Né? Muitas coisas se viu daquilo que existiu, e eu já conheci muitas coisas, e vi, e estudei, e no final das contas cheguei à conclusão que tudo isso é vaidade e grande aflição de espírito. Certo? Por quê? Porque no fim das contas o homem, na sua busca de conhecimento em si mesmo, acaba muitas vezes, e quase sempre, né? Quase sempre não, sempre, nunca vai conseguir achar uma solução para isso. Ele precisa sair de si. E esse é o grande dado do mistério. E aí ele coloca, independente de qual é a solução que ele vai encontrar, se ele é um sujeito que encontra essa solução a partir de uma mera explicação de uma pessoa até meio limitada, e para ele é o suficiente, ele se converte, ou então se é um grande intelectual que perscrutou os grandes elementos da vida, ou mesmo um grande investigador que solucionou grandes dramas, o fato é que cada um deles só vai conseguir resolver o problema absoluto da sua existência a partir da chave de um enigma, que é descobrir Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse que é o grande drama do ser humano. E o único cara que pode completar esse processo para alguém, como por exemplo no caso da cena com Flambeau, é um sacerdote. Ou seja, o Chesterton ele pega o tema de forma total no Padre Brown. E é isso que eu quero chamar a atenção. Talvez algumas pessoas que escutem esse tipo de palestra ou vejam esse tipo de vídeo, digam assim, não. Então quer dizer que para mim aproveitar tudo o que se tem para aproveitar de uma novela policialesca, de uma novela policial, eu preciso ser um convertido. Eu preciso ser um cristão. Bom, o fato simples é o seguinte, é evidente que essas obras têm um valor em si mesmas, no sentido de que é uma obra de ficção, certo? Feita para entreter e excitar os sentidos, mediante alguns problemas simbólicos que são colocados ali, de algumas realidades possíveis, e que vão ser melhor ou pior solucionadas, né, pelo autor, que é o verdadeiro detetive, lá no final da história. Ou seja, né, quem realmente tem que criar o problema, resolver o problema, é o autor daquele livro. Alguns livros têm isso melhor, outros têm isso pior. Só que o fato é que a qualidade do Padre Brown está radicada numa coisa diferente. Eu necessariamente, para escrever um bom livro de detetive, eu não preciso ter essa visão de que, na verdade, todo ser humano está diante de uma busca por solucionar o mistério absoluto da sua vida, certo? Eu posso achar, na verdade, que a vida não tem mistério absoluto nenhum. E que, na verdade, o que existe são circunstâncias que, volta e meia, se interpõem na vida do ser humano. E essa interposição precisa ser solucionada para que eu possa voltar para a vidinha que eu levava antes, certo? E aí acabou. Sim, eu tenho como encarar essa questão da novela policial e assim por diante de uma maneira completamente imanente, sem fazer nenhuma grande consequência metafísica ou religiosa dela, certo? Só que
A tese que eu... A tese, isso fica meio grandiloquente, né? Mas o que eu advogo aqui é o seguinte: existe sim diversos elementos que nos apontam para o fato de que a vida do ser humano ela tem N projetos possíveis e de que existe sim um projeto em específico que pode levá-la à felicidade, que pode levá-la a uma alegria e uma realização completa, certo? E esse projeto específico parece apontar em alguns caminhos e desviar de outro. O paradigma interessantíssimo disso é a ideia do labirinto, onde o homem tem diversas possibilidades de caminho, e se ele conseguir acertar o caminho das pedras, ele muito provavelmente vai acabar se deparando em alguma parte dessa trajetória com um monstro. Esse monstro precisa ser vencido, porque não basta chegar ao centro do labirinto, mas é preciso matar o monstro que está em nós, certo? Então, uma vez partindo dessa ideia, Chesterton não vai se valer meramente da sua capacidade de bolar coisas mirabolantes ou soluções, né, entruncadas ali, ou cheia de uma complexidade que nos deslumbra ao final da história dizendo: meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Isso vai ter aqui também, tá? Não ficar preocupado que isso tem. O Padre Brown oferece isso também. Esse métier básico, né, de toda a história de detetive tem tudo aqui de maneira muito bacana. E diga-se de passagem, Chesterton sendo um escritor, um dos maiores... Eu vou contar uma historinha para você muito boba, né? Está presente naquele livro do Joseph Pearce, que é esse converso. Ele era um hooligan, né, do Manchester United. Então esse pessoal, gente fina, um pessoal tranquilo, um pessoal sereno, certo? E ele vai se converter. E ele se converte, diga-se de passagem, a partir também da experiência literária que a sua família tinha lhe dado, certo? Ele tem inclusive um livro autobiográfico, se eu não me engano, o nome é Mi Carreira como el Diablo. Mas eu acho que na verdade ele faz um jogo de palavras por causa que o mascote do Manchester United, né, é claro que ele fala da experiência dele com o demônio em si, por fazer coisas erradas e tudo, mas é que o mascote do Manchester United é um demônio, né, ele é um diabo. Tem algo Red Devils, eu acho que pode ser um dos nomes, né, dados ao Manchester United, seus torcedores, assim por diante, certo? Então, ele tem... E ele relata ali uma coisa interessante, só para falar do que a gente pega em Chesterton. Estar diante de Chesterton é estar diante de um acontecimento. Chesterton não é simplesmente uma pessoa, Chesterton é uma instituição em si mesmo, né? Que ele pega, ele relata num dos seus contos, num livro que é saiu aqui no Brasil como, se eu não me engano, Literários Convertidos, ou Literários Conversos, uma coisa assim. E ele vai relatar que o Tate White, para quem não sabe quem é o Tate White escreve inventar neologia aqui, uma pentalogia, né? Uma série de 5 livros sobre o Rei Arthur, chamada série O Único e Eterno Rei, se eu não me engano. Tem esse dístico de Arthur, né? Rei que foi, rei que será, uma coisa meio sebastianista inglesa, de que um dia o rei Arthur voltaria para botar ordem na bagunça da Inglaterra. Em tempos de Brexit já deu a hora do rei Arthur voltar, eu acho que ele perdeu, né, o trem na estação. Avalon acho que está com problema de congestionamento, mas de toda forma esse cara é um grande escritor, né, americano na verdade, radicado na Inglaterra, certo? Então o Tate White invade, né, Joseph Pearce ele relata isso, que o Tate White, que era contemporâneo do Chesterton, ele invade então, né, uma sala de aula, não sei se estava em Cambridge, se estava em Oxford, o que era, e ele vai dizer assim: Chesterton morreu, agora o maior autor, o maior escritor de língua inglesa, o maior mestre da língua inglesa vivo é fulano de tal, não me lembro o nome do autor que ele cita, né? Então, dizer isso, nós estamos lidando com um autor que alguns dos seus contemporâneos, muito abalizados, consideravam o maior mestre da língua inglesa no seu tempo, certo? E se você lê Chesterton em inglês e você lê aquilo que nós fazemos com ele, agora, graças a Deus também, nós estamos com bons tradutores, principalmente o Raul Martins Lima está com uma ótima
um tradutor excelente, que está trazendo assim com uma verve maravilhosa o uso da língua portuguesa muito boa, né, para traduzir, para tentar trazer a nós a ideia do que é Chesterton escrevendo na língua original. Então você vai ter essas coisas todas, todos esses elementos que nós temos aí das boas histórias de detetive, você tem com o uso da língua de maneira extraordinária, ou seja, você ganha, né, toda aquela pujança, alegria, felicidade, jovialidade, né, da história de detetive, que a história de detetive tem isso. A história de detetive tem um frescor, certo? Você consegue tudo isso, ao mesmo tempo tem um uso da língua que é próprio dos grandes mestres da literatura universal, que é uma das coisas que o Chesterton é. Tá? Então nós estamos diante desse quadro. Só que o Chesterton consegue fazer uma coisa que vai além. Por isso que se há controvérsias, e eu sei que há, né, sobre qual é o patamar que nós temos entre os 10 maiores livros da literatura ocidental. Padre Brown está em qual posição? Será que é o primeiro? Será que é o segundo? Será que é o terceiro? Mas a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, se você é um fã, né, do gênero policial, ou sabe que gosta desse gênero, lendo o Padre Brown, você vai chegar no sumo desse estilo literário. Você vai ler o que, na minha opinião, de gente muito melhor do que eu, é um melhor exemplo o melhor espécime, melhor produção desse estilo. Por quê? Porque Chesterton conseguiu unir o símbolo à realidade. Ele trouxe, além de excelentes histórias de detetive, divertidas histórias de detetive, né, a essência daquilo que a história de detetive busca, que é o quê? E a essência do que ela é, né, o porquê ela nos atrai tanto, que é o fato de que nós somos o detetive empenhado em descobrir o mistério da nossa existência, a fim de que quando nós nos depararmos com um assassino que quer destruir a nossa vida, certo? Possamos então ter as armas capazes, certo? De vencê-lo e então conseguir destruir o último inimigo, que é a morte, certo? Então espero que você tenha muitas horas felizes lendo Padre Brown. Eu espero que você faça essa experiência da leitura dessa obra que sem dúvida alguma vai trazer para você não só momentos, né, de entretenimento, fruição, diversão, descanso, mas que vai fazer você pensar em muitas das verdades fundamentais que tem norteado a sua busca, o seu drama, o seu mistério. Então, ficamos por aqui. Espero que tenha sido um momento agradável e instrutivo para todos. Até a próxima.